Então, pessoal, vencida aí essa primeira etapa, né, que falamos de princípios, então a gente passou aí pelas aulas 1, 2 e 3 e fizemos uma aula com os exercícios ali, só com alguns exercícios já 2017, 2018, para a gente dar uma olhada como é que a matéria vem caindo, né? Então agora a gente segue abrindo aí um novo bloco com novos conteúdos, já vencida essa parte inicial de princípios. A gente começa agora um bloco de aulas para falar de administração pública. Então, essa é a nossa quinta aula. Então, o que temos aí? O que a gente vai ver aí nessa aula de hoje, pessoal? Então, a gente vai ver o conceito de administração pública, noções de Estado, forma de Estados, poderes do Estado, noções de governo, sistema de governo e forma de governo. É um assunto ali um pouco chatinho, né, pessoal? Mas vocês encaixarem bem ali as ideias centrais e não se enrolar, se organizar bem ali o material, tá? Podem ficar bem tranquilo que vocês vão passar batido por essa matéria, tá? Então, vamos ver o conceito? Então, o nosso conceito de administração pública que eu trago aí para vocês é o seguinte. Então, é um ramo da área do direito que descreve o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade, como educação, saúde, cultura, etc. A administração pública também representa o conjunto de ações que compõem a função administrativa. Então, conjunto de agentes, conjunto de funções. Então, esse aí é o nosso conceito trazido aqui, e aí ele vai ser aplicado aí nas mais diversas áreas, né, pessoal? Botei ali educação, saúde, cultura, mas a gente teria aí muitas outras áreas que a gente também poderia explorar. Então, inicialmente, você tem que ficar atento com esses conceitos, né? Então, aqui eu trouxe a administração pública em sentido amplo, a administração pública em sentido estrito, a gente ainda vai ver entidade política, entidades administrativas. Aí é só essa parte mais conceitual, né, pessoal? Então, aqui, abrindo aqui para falar da administração em sentido amplo e em sentido estrito. Então, amplo, abrange os órgãos de governo que exercem função política e também os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função meramente administrativa. Então, olha só, no conceito amplo, a gente vai pegar todo mundo, pessoal. As entidades políticas, as pessoas políticas e administrativas. Tá? No conceito amplo. No conceito restrito, não, pessoal. Então, no conceito estrito, a gente tem o seguinte, ó, só inclui os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função administrativa. No estrito, a gente vai pegar só o pessoal das funções administrativas. Então, que é o foco aqui do estudo do direito administrativo, né, pessoal? As entidades políticas, ela é mais estudada na parte de direito constitucional. Então, só inclui os órgãos e pessoas jurídicas que exercem função meramente administrativa, de execução dos programas de governo. Ficam excluídos os órgãos políticos e as funções políticas, de elaboração das políticas públicas. Então, esse é o primeiro conceito, a primeira diferenciação que a gente vê aqui, né? Lembrando que o foco aqui do nosso estudo, de fato, vai ser o sentido estrito aqui do conceito de administração pública, que está muito mais atrelado aí ao direito administrativo. Fora esses dois conceitos aqui, pessoal, eu vou apagar e vou colocar mais um tópico aqui para a gente. Vocês devem ficar muito atentos, que vem caindo muito aí em prova, vem ganhando terreno, dois outros conceitos. O conceito primeiro deles é o administração pública. Em sentido vamos anotar aí, administração pública, em sentido formal, subjetivo ou orgânico. Então, três características aqui, formal, subjetivo e orgânico. E um outro conceito que vem aparecendo em prova também é o conceito de administração pública em sentido administração pública em sentido material, objetivo e funcional. Muito ligado nessas duas classificações, pessoal. Então, a primeira, a gente tem a administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico,
e a segunda em sentido material, objetivo ou funcional. Pois bem, pessoal, na primeira classificação, aqui a referência é o que? É o conjunto. A gente pode botar como conjunto de pessoas jurídicas e agentes que compõem a administração pública. Então é o que? As pessoas jurídicas e agentes identificados como administração pública. São o que? Os sujeitos, né? Eu costumo dizer que são os sujeitos. Tanto pessoa jurídica como física. Então são a primeira classificação diz respeito ao sujeito. Já a segunda classificação diz respeito ao conjunto de atividades que são intituladas como atividades estatais, né? Então aqui nós temos o conjunto de atividades que são intituladas como atividades do Estado, como atividades, como função administrativa. Vamos botar assim para ficar melhor, né? Então conjunto de atividades que são intituladas como função administrativa. Acho que fica mais interessante. Mais restritivo também. Então, função administrativa. Então, o segundo conceito ele está diretamente ligado à atividade, enquanto o primeiro conceito aqui está ligado ao sujeito. Então, qual o conceito aqui que é aplicável no Brasil, pessoal? Então, o Brasil adota o critério formal, subjetivo ou orgânico. Tá? Então, perguntado em prova, esse é o critério adotado no Brasil. O que importa no Brasil é o quê? Quem são os sujeitos que prestam esse serviço e não a atividade. Tá? O segundo conceito está atrelado à atividade e o primeiro conceito atrelado ao sujeito. Então, para nós aqui interessa o quê? O sujeito. O Brasil adota a administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico. É a administração pública o sujeito, aquilo que a lei diz que é a administração pública. Aquelas pessoas que a gente vai ver daqui a pouquinho quem são elas. Tá bom? Então, esse é o critério adotado no Brasil. A gente tem ainda a classificação de entidades políticas e entidades administrativas. Né? Então, indo aqui para entidades políticas, pessoal. Então, são pessoas jurídicas de direito público interno, dotadas de diversas competências de natureza política. Entidade política, competência de natureza política. Legislativa e administrativa. Então, fecha o ciclo. Conferida pela Constituição Federal. Tem competência para editar leis. São pessoas políticas. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Quando a gente fala de entidade política, pessoal, é muito importante vocês entenderem aquela parte do que está ali. Aquela parte da explicação. Entidades políticas é que ele pode fazer. Olha ali, ó. Tem competência para editar leis. Competência é, sem dúvida, aqui o tópico mais importante. Para editar leis. Tá? Isso vai trazer uma diferenciação em relação quando a gente fala das entidades administrativas, pessoal. Então, veja bem, ó, são as pessoas jurídicas que integram a administração pública formal brasileira sem dispor de autonomia política. Nas entidades administrativas, a gente não tem essa autonomia política. O próprio nome da entidade já diz qual é a função dela, né? Administrar. Não tem competência para editar leis. Então, veja a diferença. Quando a gente fala de entidades políticas, tem competência. As administrativas, não. São entidades administrativas as fundações públicas, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. As entidades da administração indireta, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, lá na administração direta, a gente tem as entidades políticas. Basicamente, foi o que a gente viu. União, Estado, Distrito Federal e município. E nas entidades administrativas, aí a gente cai na administração indireta. Fundações, empresas públicas, autarquias e sociedades de economia mista. Então, você vê a diferenciação. A primeira tem competência para editar leis e a segunda não tem competência para editar leis. Tá?
Com isso, a gente vence essa primeira parte, né, conceitual, com diversos conceitos de administração pública, e agora a gente começa a falar um pouquinho de Estado. Tá? Então, eu vou dar uma apagadinha aqui no quadro, segura um minuto aí, e já vamos começar a organizar as ideias aqui quando a gente fala de noções do Estado. Então, vamos lá, pessoal. Vamos lá para não perder tempo, o tempo urge. Então, noções de Estado, pessoal. O Estado é um ente personalizado, é claro, né? Sendo sujeito capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica, isso nacional e internacionalmente. Trata-se de pessoa jurídica territorial soberana. Então, quando a gente fala de Estado, pessoal, esse Estado, ele tem os seus elementos para que ele seja considerado Estado. Então, quais seriam esses elementos que configuram, que dão a ele ali o status de Estado? Então já está aí no material, né? Já está ali no PowerPoint. Ó, povo, território e governo soberano. Então os elementos do Estado seriam quem? Povo, território e, por último, um governo soberano. E aí a gente avança, não é isso? Aí eu trago lá, então, as bases. Então, onde está isso na nossa legislação, pessoal? Então, botei lá o artigo 18 da Constituição, ele já traz essa parte organizacional. Então, veja bem o que diz. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, assim é a nossa organização político-administrativa. Essa é a nossa composição do artigo 18. Aí a gente ainda pode pular lá no Código Civil, né, no artigo 41. Então, olha só o que diz lá. São pessoas jurídicas de direito público interno. A União, os Estados, o Distrito Federal e os territórios e os municípios. Pessoal, essas são as únicas? Não. Eu coloquei aqui, para exemplo, apenas, se você observar, aquilo que eu acabei de explicar como entidade política, né? Então, as entidades ali da administração direta. O importante é você saber aqui que essas não são as únicas pessoas jurídicas de direito público interno. Ainda há outras. Tá? Seguindo, a gente também tem uma importante classificação aqui que fala de forma de Estado. Então, a gente já tem aqui os elementos do Estado, não é isso? Povo, território e governo soberano, e tem a classificação de Estado unitário e Estado federado, quando a gente fala de forma de Estado. Então, vamos colocar aqui mais essa abertura, forma de Estado. Então, vamos ver o que diz cada uma e vamos tentar, e vamos verificar onde o Brasil entra ali, pessoal. Então, o Estado unitário, ele é marcado pela centralização política, em que um só poder político central irradia sua competência, de modo exclusivo por todo o território nacional e sobre toda a população, e controla todas as coletividades regionais e locais. Como exemplo, temos o Uruguai. Então, não há aquelas divisões que nós estamos acostumados a ver aqui, né? Em estados onde tem os prefeitos comandando no município, os governadores no estado. Tá? Então, ali não tem. A gente tem um poder central, um superpoder, que ele vai irradiar para todo o território. No Estado federado, nós temos a seguinte característica. Tem como característica a descentralização política. Descentralização política. A gente tem ali várias, em cada estado, município, a gente tem uma pessoa cuidando ali das decisões, cuidando da parte administrativa. Um chefe local, vamos dizer assim. Marcada pela convivência em um mesmo território de diferentes entidades políticas autônomas, distribuídas regionalmente. Temos como exemplo o nosso país, o Brasil. Então, como forma de Estado, a gente já pode marcar aqui, para fins de prova, que o nosso modelo é de Estado federado e não Estado unitário. Tá? Então, primeira dica importante aí que a gente pode levar para a prova. Quanto à forma de Estado, o Brasil adotou a forma de Estado federado, onde a gente é marcada aí pela descentralização política,
com diferentes entidades políticas autônomas, com competência ali para administrar e gerir determinadas regiões. Tá? Seguindo, a gente tem que os estados possuem poderes, então os poderes do estado. Então, botei aqui o seguinte para você, ó, vigora no Brasil o esquema clássico de tripartição dos poderes, de Montesquieu, sendo os poderes do estado o legislativo, o executivo e o judiciário. Tá? Isso vem elencado aqui no artigo 2º da Constituição. Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vamos trazer eles aqui para o nosso quadro. Então, nossos poderes são executivo, legislativo e o judiciário. Pois bem, pessoal, vamos seguindo para frente. Na Constituição Federal adotou um modelo de separação dos poderes flexível, exercendo cada um dos poderes não só as funções estatais típicas, mas também as funções atípicas. Então a gente tem um modelo flexível, tá? Onde o poder exerce funções típicas, que é típica dele, e função atípica. Tá? Essas funções atípicas não é função especial, diferente de todas não, pessoal. Ela se diz atípica porque ela é típica de outro poder. Então, é um poder que tem sua função típica e pratica atipicamente funções de outro poder. Tá? Por isso o nome aí é atípica. Tá? Então, nós temos aí como funções típicas, pessoal, no Poder Judiciário, a função jurisdicional. No Poder Legislativo, a função legislativa. E no Poder Executivo, a função administrativa. Tá? Então, o Poder Judiciário ele tem como função típica a função jurisdicional. E vai ter como função atípica o quê? A função legislativa e a função administrativa. O Poder Legislativo, a mesma coisa. Ele tem a sua função típica como função legislativa, mas ele também vai ter suas funções atípicas jurisdicional e administrativa. O executivo também. Ele tipicamente exerce a função de administrar e atipicamente vai exercer suas funções jurisdicionais e legislativa. Tá? Então, lembre-se, a atípica não é nada de especial, nada de diferente. Significa que ele está exercendo uma função que é típica de outro poder. Tá? Avançando, a gente cai para noções de governo. Então, vamos pautar isso aqui no quadro também, noções de governo. Mais um tópico aqui para a gente. O governo tem a incumbência de exercer a direção geral do Estado. A noção de governo está relacionada com a função política de comando, de coordenação, de direção e de estipulação de planos e diretrizes de atuação do Estado. Aquilo que se chama de políticas públicas. Tá? Então, é o governo que vai direcionar e vai fazer o Estado caminhar, pessoal. A gente tem como sistemas de governo, pessoal. Tá? Então, a gente tem aí o sistema presidencialista. Sistema de governo, o presidencialista e o parlamentarista, pessoal. Aqui, antes da gente ver a definição de cada um, já dá para a gente marcar qual é aqui o sistema de governo brasileiro, né, pessoal? Então, o Brasil adota o quê? O presidencialismo. O sistema nosso é o presidencialista. Tá? Então, é o governo aqui na parte de cima, noções, que vai dar a direção que vai seguir o Estado. Vamos fechar esse raciocínio aqui também. Que vai seguir o Estado. Tá? Vamos fechar o raciocínio aqui de cima. E aí a gente já fecha aqui o nosso sistema de governo. Então, antes da definição, já olhe de cara e já separe que o nosso modelo não é o parlamentarismo, ele é o presidencialista. Então, vamos lá. Sistema presidencialista, pessoal. Predomina o princípio da divisão dos poderes, que devem ser independentes e harmônicos entre si, ou seja, tem que haver um equilíbrio entre eles, nenhum poder se sobrepondo ao outro. O presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Repare, o presidente da República ele é os dois.
cumprindo um mandato fixo, não dependendo da confiança do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não está sujeito à dissolução pelo Executivo, cumprindo também mandato fixo. É o que acontece aqui no nosso país, né? A gente elege lá o presidente, elege o Poder Legislativo e eles têm os mandatos lá. Por exemplo, na Câmara dos Deputados, em âmbito federal, 4 anos. No Senado Federal, 8 anos. Eles cumprem os mandatos e depois vem novas eleições. O parlamentarista é um pouquinho diferente, pessoal, o sistema. Então, veja bem, é um sistema onde se verifica a necessidade de colaboração entre os poderes executivo e legislativo. Executivo e legislativo colaborando um com o outro. O presidente da República, ou o monarca, é o chefe de Estado e o primeiro-ministro ou conselho de ministros é o chefe de governo. Então, verifica que no presidencialismo a gente viu o quê? O presidente ele é os dois. Chefe de Estado, chefe de governo. Aqui no parlamentarismo não, é diferente. Então a gente tem o presidente como chefe de Estado e o ministro como que chefe de governo. Tá? Sendo que o primeiro-ministro normalmente indicado pelo presidente da República, dependendo sua permanência no cargo, da confiança no parlamento. Então o parlamento tem que confiar nele para poder seguir com ele. Tá? Então a gente já viu aqui no sistema de governo, o brasileiro é o presidencialista. Tá? Forma de governo, pessoal. Então, forma de governo, a gente também tem duas possibilidades. A gente tem a forma de governo. A gente pode ter república. A gente pode ter como forma de governo a forma republicana ou a monarquia. Então, de cara aqui, qual é a forma de governo adotada no Brasil, pessoal? É a república. É a republicana. Tá? Então, para que não haja dúvida. E essa forma republicana de governo, pessoal, como é que funciona? Então, já coloquei aqui as características da forma republicana, já que para você não ter nenhum tipo de dúvida. Então, nós temos eletividade, ou seja, nós temos eleições para eleger os mandatários. Nós temos temporalidade dos mandatos, então os mandatos são por tempo, de tempos em tempos acontecem novas eleições. E a gente tem a representatividade popular, né? Que a gente elege eles para que eles nos representem. Tá? E votem e busquem aquilo de acordo com os interesses ali da sociedade. Então, essas seriam as características da forma republicana. Na monarquia, aí já é bem diferente as coisas. Né? Então, a gente tem como marca a hereditariedade, tá? Então, é a questão sanguínea que vai passando de pai para filho. A vitaliciedade, então os mandatos não são por prazos, os mandatos seguem de maneira infinita, sem prazo. E não há representação popular, então não é o povo que escolhe o seu representante. Tá? O monarca, o que decide se ele vai ser monarca ou não, é de fato ali questões sanguíneas. Então a linha sucessória dentro ali da monarquia mesmo, tá? Dos reis. Com isso a gente fecha esse bloco, né, pessoal? Que trata dessas noções, essa parte introdutória de administração pública. Fiquem atentos aqui no nosso esqueminha do quadro o seguinte, não vá confundir, pessoal, forma de Estado com sistema de governo com forma de governo, tá? Então deixe isso bem latente aí no material de vocês, ó. Forma de Estado, Estado federado, federação. Forma de governo, república, forma republicana. Sistema de governo presidencialista, tá? Pelo amor de Deus, vamos deixar isso aí bem esquematizado, não vamos trocar e misturar os conceitos. Forma de Estado, federação. Sistema de governo, presidencialista. Forma de governo, república, republicana, tá? Bem esquematizada, já coloca um IPC bem grande assim, ó, importante pra caramba, mais um, tá? Para não esquecer. Próxima aula a gente continua. Valeu!